Olá, pessoal da Opção Play. Hoje nós recebemos aqui o vereador Lucas Quitão. Bem-vindo, vereador. Obrigado, Lisandro. Obrigado. Toda a equipe do Jornal Opção. Satisfação estar aqui com vocês. Certo. Então, primeiro eu queria que você avaliasse como que está a Câmara Municipal hoje. A gente tem visto que vários projetos que vêm do Executivo, do Prefeito Iris Rezende, têm sido aprovados. Como que você vê isso hoje lá? Bom, Elisão, a Câmara continua dividida, A base do prefeito tem se formado, se estabelecido, ainda com algumas dificuldades, mas realmente tem sido mais fácil para o prefeito articular lá, justamente porque ele já tem uma flexibilidade maior. Segundo ele próprio, na prestação de contas, o município já tem um superávit e hoje gira em torno de 150 milhões de reais. Então, assim, ele já está podendo atender mais pedidos de vereadores. Eu tenho acompanhado pessoalmente, as nomeações também aumentaram. Então, espaço para negociações eu tenho percebido que aumenta. Proporcionalmente, ele consegue aumentar também sua base na casa. Como presidente da comissão mista, uma matéria que deve entrar agora é o Código Tributário. Eu queria que você falasse um pouco sobre como está e como que isso interfere na administração municipal. O código é uma preocupação grande nossa, até porque ele mexe em muita coisa, Principalmente afetando geração de emprego, arrecadação direta e também fomentos e incentivos ao setor produtivo. Isso é muito preocupante porque essa gestão do Iris tem sido muito focada em arrecadação, a todo custo. E o preocupante é que isso pode comprometer ainda mais os comércios, as indústrias e também a produtividade na nossa cidade. Eu tenho percebido que muitas empresas, diante dessa burocracia de licenciamento, altos impostos, muitas imposições da prefeitura, elas acabam optando por uma opção mais simples, que aí eu justifico para vocês entenderem o crescimento, talvez, econômico de Aparecida, de Senador Canedo, de Anápolis, de Teresópolis, de Nerópolis, de várias cidades vizinhas que seduzem os empresários com facilidades de licenciamento e incentivos fiscais, coisas que em Goiânia não tem e podem ser ainda mais prejudicadas com esse novo Código Tributário da maneira que a Prefeitura enviou a casa. Na primeira votação, na CCJ, ele já passou por algumas emendas, salvo engano, mais de 20 emendas, que justamente favoreceram a geração de emprego, a produtividade, sem que prejudicasse também a arrecadação. Mesmo que na época teve uma discussão longa sobre ser ou não o local adequado para fazer emendas de mérito, porque na CCJ, em tese, seria um trabalho mais focado na legalidade, na constitucionalidade, mesmo assim sofreu essas intervenções. O projeto deve ir para o plenário agora, nessa semana. Se for aprovado, se for votado emendas em separado, ou se for pedido de vista, ou novamente emendado, o projeto chega diferente na mista, que é o local onde, regimentalmente, a gente pode mexer no mérito, nas alíquotas, em tudo aquilo que os vereadores, membros, discordarem. Eu, particularmente, tenho uma observação que às vezes me preocupa, o motivo da prefeitura ter retirado o Goiânia Digital, por exemplo, que era o único projeto que a gente tinha para incentivar a indústria da tecnologia em Goiânia, que é a indústria mais limpa do mundo, é uma das indústrias que mais geram empregos e que mais arrecadam para o município. A maioria é prestação de serviço e é pago o ISS para o nosso município. Então, essa é uma preocupação grande, eu tenho medo de afastar muitas empresas por conta disso, e a gente vai continuar lutando para, assim como esse incentivo não seja retirado, a gente possa incluir outros e atualizar o nosso código, que é da década de 40. Então, realmente precisa ser emendado, precisa ser atualizado, precisa ser de uma forma justa, mas também que não prejudique nem a prefeitura e nem quem produz e trabalha na nossa cidade. Lembrando que uma outra grande preocupação é a gente resolver o problema do IPTU, e é o que eu tenho pedido, principalmente ao secretário de Finanças, para que todos entendam. O prefeito hoje, enviando um novo Código Tributário, ele está alterando somente as alíquotas.
sendo que o mais responsável seria atualizar a alíquota e a planta de valores. Porque a gente ia equipar uma alíquota razoável a um valor real do imóvel. É isso que nós precisamos fazer, que não vai ser feito pelo que eu vejo. Então isso pode resultar em mais uma incerteza para o cidadão goianiense, porque a gente vai ter um IPTU improvável, assim, de um valor que a gente não possa calcular se a gente não atualizar também a planta de valores. Para concluir, a planta é importante ser atualizada porque nessa crise muitos imóveis abaixaram de preço e poucos aumentaram. Então o mais justo é a gente trazer esse valor para o real praticado no mercado. Agora essa pressa da prefeitura, né, para arrecadar, essa ansiedade para arrecadar e ao mesmo tempo apresentando um superávit, você acha que é para viabilizar essas obras que têm sido anunciadas? Exatamente. Inclusive, a maior conquista que eu vejo o Paço Municipal contar à Câmara é que ela aumentou aquele índice de confiabilidade para adesão de empréstimos e outros programas. Então, acho que isso faz parte também, né? Olha, a situação está boa, por isso a gente pode pegar empréstimo. Isso é o que ele vende à Câmara e, por consequência, à sociedade. Mas, ao meu ver, Elisane, isso é mais uma contradição do prefeito. Porque se ele diz para a gente que tem 150 milhões em caixa, não justifica ele pedir mais 780 milhões emprestados para a Caixa Econômica. Logo, ele que disse que deixaria a prefeitura sem dívidas. E na última oportunidade que eu tive, eu questionei ele sobre isso. Falei, olha, prefeito, se você quer deixar a prefeitura sem dívidas, por que você quer contrair um empréstimo dessa grandeza que com juro e taxas e tudo, ele vai passar de R$1 bilhão? Por que contrair essa dívida se você vai ficar pagando ela 10 anos? Então, para quem não quer deixar a dívida e pedir um empréstimo para pagar em 10 anos, com 150 milhões em caixa, né, e como a gente conversava antes, todo esse dinheiro, pessoal, ele quer investir em pavimentação e construção de algumas obras que, ao meu ver, são eleitoreiras. São obras de viadutos, são situações que a cidade precisa, mas não são essas obras que vão resolver o problema da mobilidade, por exemplo. Falando em viaduto, né, ele quer tirar esse dinheiro para construir viaduto. Eu já acho que seria mais interessante ele focar os esforços na conclusão do BRT, ele focar os esforços na extensão da leste-oeste, ele poderia melhorar o eixo Anhanguera, ele poderia tirar, Elisama, mais de 10 corredores exclusivos do papel. Esses corredores estão sendo cobrados do município desde o plano diretor de 2008. Então, são mais de 10 anos vencidos, que a gente poderia melhorar a mobilidade, ajudar o goianiense, dar assim, um gás para o nosso trânsito, para a mobilidade, incentivando veículos diferentes, né, que eu costumo dizer, alternativos para o carro, para o ônibus, ajudando também quem anda de ônibus. Seria essa alternativa ao invés de empregar tudo isso em viaduto. Entendi. A gente tem o BRT que está aí desde a gestão passada, até agora não foi entregue, né? E todas essas outras obras que você mesmo tem falado. Por que o prefeito tem anunciado novas obras, né? Quando tem necessidade de algumas que estão aí no meio do caminho, vem novas. Como você avalia isso como vereador que bate nessa tecla, né, das obras? Bom, a nossa função na oposição, né, que na verdade eu digo que é opinião, porque projetos bons a gente apoia, e rapidamente, para vocês entenderem, eu sempre voto projetos bons do prefeito. A exemplo, aquele da negociação das dívidas, que deu oportunidade da prefeitura e que tudo estava em atraso. Fui o primeiro a apoiar, fiz de tudo para que ele fosse rapidamente aprovado. No caso da sua pergunta, me decepciona, porque eu acho que o prefeito não deseja concluir essas obras, talvez por serem obras idealizadas por governos passados. Prova disso é o BRT que está andando a passos de tartaruga, né? Ele poderia ter terminado já essa obra que é muito importante e que já está com prazo vencido. Eu acho que ele não tem tanto interesse, justamente por ser uma obra do passado e também ter percebido que o prefeito pratica a velha política, né? Ele deixa o cidadão sangrando 3 anos para no último pegar empréstimo, aumentar imposto e fazer essas obras para passar o batom na cidade. Só que mudou, vocês mesmos que nos assistem sabem que a política hoje é muito mais dinâmica, né?
essa forma antiga de fazer política, eu não vejo mais muita produtividade nela. E quanto às obras também, aquela comissão de inquérito que existiu na Câmara Municipal no ano passado, foi concluído que existem mais de 200 obras paradas. E são obras que às vezes são pequenas, mas provocam grandes impactos naquela região. Te dou de exemplo os mais de 10 CIMEIs, os Centros de Educação Infantil, que o Ministério Público Federal resolveu questioná-los na Justiça e até iniciou uma ação de improbidade administrativa contra o secretário de Educação e o próprio prefeito, porque são obras que têm recursos do Fundeb, né, do Ministério da Educação, tem o dinheiro no caixa e a prefeitura, por ineficiência, não consegue terminá-las. E enquanto elas não são concluídas, existem aí centenas de crianças fora da escola. E, aproveitando o ensejo, já digo, infelizmente hoje nossa cidade é uma das capitais do Brasil que mais tem crianças fora da escola. São mais de 10 mil na fila cadastrada, fora as que ainda não entraram nesse cadastro. E aí a preocupação minha, são centros de educação infantil, são UPAs, são CAIs, são vários instrumentos, aparelhos públicos que poderiam servir diretamente à população, mas estão presos nessa burocracia e falta de planejamento desse governo. Certo. Então, agora mudando um pouco de assunto, hoje você está no PSL, né? E na convenção estadual do PSB houve ali uma sinalização de talvez mudar de partido. Você tem pensado nisso, de sair do PSL? Como está essa conversa hoje? Elisão, para ser bem sincero, eu gosto muito do PSL, inclusive estou lá há alguns anos, há bons tempos já. Fiz parte de uma reestruturação que o partido viveu. Foi quando o deputado Lucas Canil foi o presidente do diretório estadual. A gente pôde montar mais de 120 comissões provisórias em várias cidades do interior. E nessa atualização do PSL à época, eu vim como candidato desse grupo, que é o Pense Novo, em Goiânia, e não pretendo sair dele. Inclusive, tem me impressionado positivamente as últimas declarações do delegado Valdir ao próprio jornal Opção, quando ele diz que a posição dele é de independência aos governos. É o que a gente faz na Câmara também, por isso me aproxima desse posicionamento, sem hoje ter necessidade de troca de partido. Quanto à convenção do PSB, realmente sempre existe isso, né, com os amigos, principalmente o Elias e o Cajuru, que são, eu brinco, que são mestres nossos, são espelhos para nós e me ensinaram muito na Câmara, a gente tem uma amizade muito próxima e realmente me convidaram. É um partido que eu tenho grande respeito, principalmente pelos dois estarem capitaneando essa mudança. Provavelmente lançarão um bom candidato, que é o Elias, na Prefeitura de Goiânia, e isso é uma construção, né? Eu não tenho ainda previsão de mudança, estou tranquilo onde eu estou, pretendo trabalhar pelo PSL, se eles me derem essa oportunidade aqui em Goiânia. Vejo que é um momento ímpar para o nosso partido e, se for possível lá na frente, a gente pode até unir essas forças com esses colegas como Elias, Cajuru, o próprio PSB e outros partidos que nos dão apoio em um projeto de renovação da Prefeitura de Goiânia, que eu acho que é o principal foco hoje, né? Independente da sigla, esse grupo que me ajudou na Câmara, que a gente fez essa amizade, tem como foco principal eleger um prefeito novo, um prefeito digital, um prefeito competente e que pense a cidade para as próximas gerações. Então você já tem vislumbrado um apoio à Prefeitura em 2020, de repente ao Elias, ao Dr. Cristina? Bom, a gente tem conversado, está muito cedo ainda para definir isso. O Elias já está realmente definido questão partidária, né? Apoios, a chapa, essas coisas ele ainda não tem definição, até pela distância, né? A própria doutora Cristina também é um ótimo nome, minha amiga, tem projeto para Goiânia, mas também ainda passa por uma definição sobre o partido que ela ficaria, o espaço que ela teria, né? E ouço falar da possibilidade dela ir para o PDT, que também é um partido que tem meu respeito, tem gente boa lá. Tive com a própria deputada Flávia, que também leva uma bandeira muito bonita, e eu acho que elas podem somar muito para esse projeto de mudança na Prefeitura de Goiânia. Tá certo, muito obrigada e obrigada a você que nos assistiu.
Eu que agradeço, estou à disposição de vocês lá na Câmara, continuaremos firmes na luta e nosso gabinete também está à disposição dos ouvintes, dos telespectadores aqui do Jornal Opção. Muito obrigado.